Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vou comentar essa notícia que fala, GD, H2V, armazenamento e SMRs aparecem como mega tendências da transição energética, diz relatório. Bom, GD é geração distribuída, H2V é uma abreviação para hidrogênio verde. O armazenamento aqui é o armazenamento distribuído e descentralizado, Não é armazenamento por si só, E SMRs, SMR é uma abreviação, Small Modular Reactor, então são reatores modulares e pequenos, no caso reatores nucleares, Então eu já falava de SMRs há muito tempo atrás, porque isso aqui realmente, quando apareceu, digamos assim, já no meio acadêmico, já mostrava que seria uma tecnologia realmente inovadora, Mas vamos lá, vou comentar isso aqui. Antes eu quero fazer um convite para vocês. E deixo o convite para que conheçam o nosso curso de formação completa Mercado Livre de Energia versão 2025, onde temos algumas novidades, Bom, primeiro nós temos o nosso cronograma, começando agora no dia 8 de março, lá em 2025, e vai até o dia 1º de novembro, então o ano inteiro de 2025 com as nossas lives para tirar as dúvidas. E também temos os nossos cursos extras, um curso preparatório para o exame de certificação já para a versão 2025, onde nós vamos fazer diversos simulados da prova até o dia da prova. E também nossos cursos extras, como o curso de autoprodutor, o curso de gestor de energia, o curso de imersão de contratos de comercialização, muitos outros, E a novidade agora que é o nosso grupo de negócios. Então aqui você vai ser automaticamente incluso no nosso grupo de negócios para o ano de 2025 ao adquirir esse curso. E se você não conhece o grupo de negócios, eu vou explicar rapidamente para você. Então, pessoal, o grupo de negócios ele é um super networking. Então, nós temos um grupo fechado no WhatsApp para networking. Nós temos também lives semanais, são 2 lives, onde nós conversamos em grupos sobre tendências regulatórias, oportunidades de negócios, E também temos mentoria semanal. Então, se você quiser apenas se inscrever no grupo, você pode fazer uma assinatura mensal ou anual. Bom, então os links estão na descrição deste vídeo, E vamos agora então para o nosso conteúdo. Pronto, voltamos aqui. Bom, então pessoal, por que são mega tendências, Então vamos entender os motivos aqui. O que todos eles têm aqui em comum primeiro, É a descentralização da energia, Ou seja, o conceito de geração distribuída significa justamente você fazer uma produção de energia descentralizada, ou seja, você instala o equipamento na sua empresa, na sua casa, no seu comércio, onde você precisa. Você instala junto à carga ou separado da carga, mas relativamente próximo da carga, ou seja, dentro da mesma área de concessão, por exemplo, e aí você tem a produção próximo da necessidade de consumo. E aí, de forma descentralizada, você torna o sistema mais resiliente, Só que agora falta a segunda parte, Ou seja, se você não armazena essa energia, é uma dinâmica muito difícil de controlar, justamente por ser não controlável. Você, além de não poder controlar quando a injeção de energia vai acontecer, você também não consegue guardar depois que ela acontece. Então, realmente, é muito complicado, Só que não, Porque existe uma outra tecnologia que a gente chama de armazenamento distribuído, Que eu já expliquei algumas vezes aqui no canal, que usa do princípio da combinação da microrrede com um sistema de armazenamento. E lembra, eu fiz um vídeo explicando, não são apenas baterias do tipo chumbo ácido, íons de lítio, sódio e enxofre, não são essas baterias. Nós estamos falando aqui de grandes sistemas de armazenamento que já funcionam no mundo todo, como por exemplo em Portugal nós temos as usinas hidrelétricas reversíveis, Ou como temos nos Estados Unidos, lá na verdade tem uma diversidade muito grande, Mas só para dar alguns exemplos, você tem grandes armazenamentos a ar comprimido, Estamos falando de mais de gigawatt, Isso eu já mostrei em vídeos anteriores aqui. Armazenamento por ar liquefeito, armazenamento na forma de calor, aí você tem 2 formas, para poder guardar essa energia na forma de calor. Então, assim, são formas diversas, E a última, mais recente, que eu trouxe aqui no canal,
é o volante de inércia, né, que eu falei da Ambar Connects, né, que seria uma empresa que trabalha com o armazenamento de energia mecânico, né? Então tem várias formas de fazer, não pensem apenas em baterias no sentido assim convencional, aquelas que estamos mais acostumados, né? Bom, então se eu tenho um armazenamento distribuído e eu tenho uma produção de energia distribuída, agora falta mais uma coisa, né? Na verdade faltam duas, né? Uma delas é a seguinte: existe um problema que é o chamado deslocamento da demanda. E existem dois tipos de deslocamento, né? Eu posso ter um deslocamento, vamos dizer, elétrico e um deslocamento energético. Em um deslocamento elétrico, eu tenho diferenças, né? Basicamente na rede elétrica, onde eu tenho momentos, né? Vou dar um exemplo simples aqui para ficar mais fácil, né? Se você tem num lado da cidade muitas indústrias e no outro lado da cidade ambientes mais residenciais, o que vai acontecer? As pessoas, quando param de trabalhar, e geralmente tem um turno em comum, né? Então tem um deslocamento, né? As pessoas param de consumir energia no local de trabalho e vão consumir energia nas suas casas. E isso é um tipo de deslocamento elétrico, né? Porque a demanda estava mais numa região, agora a demanda está em outra, né? Só que existe também o deslocamento energético, né? Ou seja, eu posso ter uma diferença de sazonalidade e precisar de energia em um momento, por exemplo, mais energia em uma região num determinado momento e em outros períodos, né, períodos mais quentes, mais úmidos, mais secos, mais frios, eu posso ter uma necessidade energética maior. Então você tem momentos diferentes, né? E com os veículos elétricos acontece mais ou menos a mesma coisa, né? Ou seja, se eu tenho uma frota de carros elétricos e os carros ficam transitando por toda parte, o carro abastece num ponto, se desloca e depois ele vai precisar abastecer em outro ponto, né? Então esse tipo de deslocamento, que seria basicamente energético, né, porque teria momentos em que a frota estaria mais concentrada num ponto e em outros momentos do ano talvez uma frota concentrada em outros pontos e eletricamente a dinâmica acontecendo conforme os abastecimentos vão ocorrendo, né? Então aí vem o hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde, ele, vamos dizer assim, para uso veicular é interessantíssimo, né? Porque você usa aquela energia que não teria como você abastecer o carro naquele momento. Por exemplo, tem energia elétrica em toda parte. Mas os postos os postos de recarga, né, para carro elétrico demora muito tempo para você fazer a recarga, certo? Mas se você converte aquela eletricidade usando um processo de eletrólise, né, você converte ela em hidrogênio, né, você agora pode abastecer seu carro rapidamente. Mas tem uma perda de eficiência. Mas também tem um ganho de eficiência porque o hidrogênio, comparado, né, com o combustível fóssil, e a comparação que eu faço aqui é um pouco física, mas eu vou tentar deixar bem claro, né? Imagina o volume de um tanque de combustível normal. Por exemplo, um tanque de 40 litros, um tanque de 50 litros. Então, o volume, 40 ou 50 litros, certo? Se com 40 ou 50 litros de um combustível fóssil você consegue se deslocar, por exemplo, 1000 quilômetros, então você tem uma relação de densidade ali, né? Você consegue se deslocar X quilômetros por X litros, né, daquele combustível, certo? Pensando no volume que ocupa o tanque. Agora, se você pegar o mesmo volume e pensar naquele volume em hidrogênio, entenderam a lógica agora? Imagina um tanque de 40 litros de hidrogênio. Então a autonomia para um motor a combustão na base de hidrogênio, ele vai te dar uma autonomia talvez até maior. Então a questão é essa, ou seja, mas para produzir essa quantidade vai se gastar mais energia. Mas nós estamos falando de um deslocamento, né? Então aquela energia não seria utilizada. Então, ao invés de fazer o corte da geração, ao invés de tentar trabalhar com esses gargalos, e essa energia não teria como você deixar disponível muitas horas num posto de recarga elétrico, né? Porque os carros param ali, a recarga é lenta, então até você conseguir abastecer 100 carros, já passou o período em que você tinha aquela produção mais abundante. Você pode ir agora para um ciclo de produção menor, né? Então, na dinâmica, você vai produzindo, ou seja, tem energia elétrica, vai produzindo hidrogênio, e agora fica mais fácil fazer a logística, né, de abastecimento. Então,
O veículo a hidrogênio, usando o hidrogênio verde, né, que seria hidrogênio a partir de fontes renováveis, ele tem uma lógica de mercado que parece funcionar. Claro que na prática podemos perceber problemas, né, mas a teoria, a princípio, se sustenta, né? E agora entra outra questão. Ah, mas a produção de energia precisa ser mais eficiente. Pois é, aí entram os SMRs. O SMR, ele é um reator nuclear, só que qual que é a sacada aqui, né? Bom, se você tem, por exemplo, uma grande hidrelétrica e você tem um problema numa barragem, né, um problema no represamento, é um desastre, né? Porque é um volume de água muito grande, certo? Se você tem uma pequena hidrelétrica, mas assim, a menor possível, vamos dizer, né? E você tem um problema de represamento, você vai ter um problema, mas ele não vai ser um desastre a nível de destruir uma cidade inteira, né? Ele vai ser um probleminha que você consegue resolver. Então, um SMR, ele é um reator nuclear que ele tem um tamanho tão pequeno que, caso dê problema, então são dois pontos importantes, tá? Como ele é muito pequenininho, é muito mais fácil de gerenciar, né? Porque uma usina nuclear, você tem que correr para um lado e para o outro, você tem que ter estações de bombeamento, você tem que ter planos B, né? Por exemplo, você tem que ter reservatórios de água em níveis maiores para poder deslocar só por gravidade, porque se faltar eletricidade para bombear a água para fazer resfriamento, bom, aí é um problema. Então você usa sistemas usando o princípio da gravidade, você usa sistemas que vão te auxiliar ali a resolver os problemas, né? Só que o modular não, ele é pequenininho, né? Então estamos falando aí de uma usina que seria menor talvez que uma casa pequena, digamos assim, né? Então, como ele é pequenininho, é muito mais fácil você operar, então diminui muito os riscos, porque assim, mas se alguma coisa der errado, mas é muito mais fácil dar errado numa usina grande, que você depende de muitas pessoas, então o risco operacional é maior, você tem uma demora até perceber o que está de fato acontecendo, né? Porque você tem que, de fato, estar monitorando uma área muito grande. Aqui não, a área é pequena. Então a produção de energia nuclear pequenininha modular, né? São dois fatores. O primeiro fator ela é menor, logo o custo operacional, o risco operacional é muito mais eficiente. Então você tem um custo menor e um risco menor, né? E como ela é pequena, vamos supor que dê muita coisa errada e de fato ali acontece um problema. Vai ser de novo um problema pequenininho. Vai ser mais fácil de lidar, ou seja, numa situação de emergência, vai ser mais fácil você lidar com aquele problema ali do que com uma usina maior, né? Lembrando, o Brasil tem 2 usinas nucleares, né? Angra 1 e 2, e estamos em vias de ter a Angra 3, né? Até não parei de acompanhar, não me lembro agora como é que estamos ali. Mas imagina o seguinte, se o Brasil tem, vamos pegar as duas funcionando, né? O Brasil tem 2 usinas. Se essas 2 usinas, elas, vamos dizer assim, se elas derem um problema, é um problema muito difícil de resolver, certo? Mas mesmo assim, elas estão lá, nós temos um monitoramento, uma operação. Brasil, até onde eu me lembro, né, Angra 1 e 2 nunca tiveram problemas, né, semelhantes, né, com problemas que nós já vimos em outros países, né, de ter alertas, né, o pessoal ter todo um problema, vamos dizer assim, que de forma iminente poderia ser um grande problema, né? Ou seja, já tivemos probleminhas internos ali de fazer um corte de energia para isolar o sistema até que voltasse ao normal, né? Algumas situações ali que foram tão pequenas que até é difícil achar relatos na mídia, né? Então, coisas operacionais normais do dia a dia, né? E tem uma outra vantagem do SMR, que assim, existe uma tecnologia de SMR que ele não usa, por exemplo, urânio enriquecido. Ele vai utilizar justamente materiais que são radioativos, mas são empobrecidos. Ou seja, é basicamente o lixo nuclear, né? Então, resíduos que estão hoje estocados, que seriam resíduos, né, para descarte, agora talvez possam se tornar insumos, né? Então, mas a eficiência é mais baixa. Ela é mais baixa, mas ainda assim é razoável frente às outras opções. E aqui nós temos algumas aplicações, né? Por exemplo, se você pega a região da Amazônia, é muito difícil
você fazer um sistema de distribuição de energia e transmissão, né? Porque tem toda uma geografia ali que complica, né? Você tem todo um florestamento, você tem toda um fluxo de rios, né? Então é muito complicado você levar a mesma estrutura que nós temos, por exemplo, né? Vamos pegar a região sudeste do Brasil, né? É muito mais planificada, né? Agora, se eu tenho uma tecnologia que ela produz uma quantidade de energia muito grande e ela é pequenininha, ajuda na descentralização. E aí que entra a magia da combinação de todos eles aqui. Por isso que eles chamam de mega tendências. Porque se você pega uma cidade isolada, coloca alguns SMRs ali, ao mesmo tempo você tem também a geração distribuída. Então quem tem viabilidade produz no local ou produz separado da carga, usando fotovoltaico, usando outras tecnologias, e ao mesmo tempo você também usa o sistema de armazenamento distribuído. E ao mesmo tempo também a energia que você não consegue controlar dentro do sistema, ao invés de jogar para fora, né, injetar na transmissão, você armazena na forma, por exemplo, de hidrogênio para poder deslocar, porque os carros que estão no local vão precisar, né, de combustível. Você constrói todo um ecossistema ali que ele é sustentável e ele é eficiente e barato. Então é uma mega tendência, porque se eu combinar tudo isso junto, de fato você leva prosperidade para uma região, né? Você diminui em muitos quilômetros, né, o que você precisaria de derrubar árvores, construir estradas, porque o sistema ele fica todo modulado, né? E se você quiser conectar no futuro, não tem problema. Você pode desenvolver primeiro uma região, aí se essa região de fato se desenvolveu num nível que faz sentido você conectar com o sistema, aí você vai lá e leva uma linha de transmissão e conecta, porque aí tem viabilidade econômica, né? O que é viabilidade econômica? É o número de unidades consumidoras por quilômetro de linha de rede. Não faz sentido eu construir 20 quilômetros de rede, lembrando que o quilômetro está em torno de 100 mil reais, né? Então imagina, 20 vezes 100 mil reais, né? Aí você chega no local, quantos clientes tem? Ah, tem 5, tem 10 clientes. Aí não vai funcionar, porque o valor que eles pagam na fatura de energia não tem como você manter o sistema. Não tem o dinheiro, não existe dinheiro para manter o sistema, né? Agora, se você tem na região por metro quadrado, né, muitas unidades consumidoras, fazendo um cálculo por linha, levando uma linha de 20 km, você vai ter, por exemplo, ali 10 mil clientes por quilômetro, ou então, vamos dizer, 100 ou 200 ou 500 clientes por quilômetro de linha. Então, fazendo o cálculo, você pensa, bom, se os 500 clientes pagarem uma fatura média X, isso paga, então, o custo, né, de manutenção e operação da linha, então existe um retorno no investimento. E aí as coisas se sustentam, né? Então, ajuda a desenvolver, porque você tem métodos aqui que permitiriam que regiões mais isoladas se desenvolvessem, porque fica mais orgânico, né? Os investimentos seriam menores e em relação ao retorno financeiro seriam também sustentáveis, né? E aí, se de fato a região se desenvolveu bastante, aí faz sentido fazer o cálculo para começar a conectar o sistema. Aí talvez teríamos um sistema interligado nacional que funciona, né? Hoje, o sistema interligado nacional, muitos falam que funciona, que o Brasil criou esse sistema interligado, que ele é isso, que ele é aquilo, mas nunca se esqueçam que ele funciona a partir de subsídios, né? Lembra? A rede rural, como é que a gente constrói ela hoje? Cobra-se mais caro na tarifa de energia de todo mundo, paga a rede, né? Ou seja, usa o dinheiro para expandir a rede, aquela rede conecta todo mundo que estiver próximo ali, parece que você está levando desenvolvimento, só que na prática você criou um passivo, né? Por quê? Porque o número de clientes por unidade, né, de quilômetro, né? Ou seja, quantos quilômetros por quilômetro, quantas pessoas por quilômetro de rede temos conectadas ali. Se o volume for pequeno, o valor que eles pagam para acessar o sistema não vai poder manter o próprio sistema. Aí precisaria ser eternamente subsidiado, ou seja, aquele aumento na tarifa fica para sempre. Nunca mais podemos diminuir a tarifa ali. Só que se a tarifa aumenta de um lado, o que as pessoas fazem desse lado? Algumas migram para o mercado livre de energia quando podem, outras investem em geração própria, aí a arrecadação cai, né?
Se a arrecadação cai, o que eles fazem? Aumentam a tarifa para compensar. Aí o pessoal que sentiu mais a tarifa faz o quê? De novo investe em alguma coisa, geração própria de energia, ou vai embora, né? Porque chega um momento que se fica inviável morar ali, você vai embora. Então você está diminuindo de um lado o número de consumidores por quilômetro de linha e do outro lado aumentando. Bom, aí a gente sabe que é a receita do colapso, né? Em algum momento não vai equilibrar as contas, você não terá a origem do dinheiro, né? E aí como que você mantém o outro lado? E a gente sabe que isso funciona, né? Que é assim, basicamente você vai ter, ou melhor, você sabe como isso funciona, né? Você vai ter de um lado mudanças tributárias, impostos, etc, para tentar bancar, ou seja, eles vão buscando em outros recursos, até que um dia o dinheiro acaba de vez e aí não tem, porque ninguém quer pagar, né? Porque ele é um sistema que não faz sentido. Subsidiar redes não faz sentido. A rede ela tem que se pagar. É igual subsidiar um carro, né? Já pensou que lindo isso? Vamos cobrar mais caro nas parcelas do financiamento de alguns veículos para poder vender os carros mais baratos, né, para outras pessoas que não têm condição. Parece muito justo, parece uma coisa que funciona. Só que quem é que vai querer pagar caro num carro sabendo, né, que está muito acima do preço? O pessoal ia começar a dar seu jeito, né? O pessoal ia começar a alugar o carro, o pessoal ia começar a importar carro, o pessoal ia começar a dar um jeito, nem que fosse fabricar os próprios carros, né? Então a lógica econômica precisa acontecer. Bom, então aqui são mega tendências, inclusive, né, eu tenho alguns vídeos programados aí que eu vou falar da GD na forma futura, ou seja, como os outros países fazem versus como o Brasil poderia fazer, né, as opções do Brasil. Também vou começar a falar um pouco mais de hidrogênio verde, né? Eu ainda, a questão da produção do hidrogênio, eu tenho coisas que eu não acredito ali, porque eu não vejo viabilidade econômica, tá? Mas talvez eu esteja errado, né? E armazenamento de energia, agora nós estamos cada vez mais próximos disso, né? A ANEEL já lançou nota técnica, já fez workshops de armazenamento de energia, já fez seminário de armazenamento de energia. Então, assim, ela já tem toda uma ideia de como ela pretende implementar no Brasil. E lembrando, né, o armazenamento de energia e microrredes já estão na lei, né? Aparecem lá na lei 14.300, naquele formato que eu já expliquei aqui no canal, né? Para quem tem interesse, tem um vídeo aqui que eu falo sobre microrredes aqui no canal. Bom, então é isso, pessoal. Então, fico por aqui, agradeço, né? Quem assistiu o vídeo até o final, né? E é isso. Então, deixo o convite de novo para que conheça o nosso grupo de negócios e o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Os links estão na descrição do vídeo, né? E é isso. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal. E deixo o convite para que conheça o nosso curso de formação completa Mercado Livre de Energia versão 2025, onde temos algumas novidades, né? Bom, primeiro nós temos o nosso cronograma, começando agora no dia 8 de março, lá em 2025, e vai até o dia 1º de novembro, então o ano inteiro, né, de 2025, com as nossas lives para tirar as dúvidas. E também temos os nossos cursos extras, um curso preparatório para o exame de certificação já para a versão 2025, onde nós vamos fazer diversos simulados da prova até o dia da prova. E também nossos cursos extras, como o curso de autoprodutor, o curso de gestor de energia, o curso de imersão de contratos de comercialização, muitos outros, né? E a novidade agora que é o nosso grupo de negócios. Então aqui você vai ser automaticamente incluso no nosso grupo de negócios para o ano de 2025 ao adquirir esse curso. E se você não conhece o grupo de negócios, eu vou explicar rapidamente para você. Então, pessoal, o grupo de negócios ele é um super networking. Então, nós temos um grupo fechado no WhatsApp para networking. Nós temos também lives semanais, são 2 lives, né, onde nós conversamos em grupos sobre tendências regulatórias, oportunidades de negócios, né? E também temos mentoria semanal. Então, se você quiser apenas se inscrever no grupo, você pode fazer uma assinatura mensal ou anual. Bom, então os links estão na descrição deste vídeo, né?